Boa noite a todos. Boa noite a vocês também da TV Nova Luz e suas parceiras de transmissão. Estamos aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, para mais uma noite de palestra pública. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Como é seu nome? Cláudia, muito bem-vinda. Nós temos em nossa casa um serviço de acolhimento fraterno, onde a gente explica todas as atividades da casa, como você poderia conhecer os discursos, da rotina da casa. Então, se você houver interesse, basta você falar com alguém do passe e você vai ser encaminhada para algum dos nossos atendentes do dia, tá bom? Eu gostaria de pedir também a vocês que vocês, por favor, desliguem os celulares. Quem não puder desligar, deixa, por favor, no modo vibracol. E se tiver que atender, a gente pede, por favor, que atenda lá fora, para não atrapalhar a palestra pública. Tá? Agora a gente vai chamar o César para fazer a leitura da página de ambiência da noite. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, o bem incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo. Tá dando mau contato. Tem. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, capítulo 2, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender os propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar, de ânimo firme, algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Obrigada, César. Bom, agora a gente vai fazer a nossa prece inicial. Vamos, então, fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e agradecer a Deus, esse Pai amado, essa oportunidade abençoada de estarmos nessa casa de amor para a palestra de hoje à noite. Obrigada, Pai. Que possamos nos desligar dos nossos desafios do dia a dia para abrirmos nossa mente, abrirmos o nosso coração, para conseguirmos apreender todo esse ensinamento que a nossa querida Berenice trouxe para nós. Que possamos estar
junto dos nossos mentores espirituais, dos benfeitores da casa, porque a gente já vai ser tratado ao longo da palestra. Por isso a importância da gente estar prestando bastante atenção em tudo que vai ser dito e que a gente realmente consiga ter essa paz e essa serenidade para passarmos esses momentos aqui com muito proveito. Que Jesus nos abrace e nos abençoe a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Então é a nossa amiga Berenice Lima, que é uma grata satisfação para a gente estar aqui com a gente. E o tema da noite de hoje é Sede Perfeitos. Boa palestra a todos. Boa noite, que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, sinta a presença da equipe espiritual da casa, que nos conhecem muito. Quando a gente chega na casa espírita, os nossos mentores nos trazem, e muitas das vezes eles têm um trabalho danado para fazer com que a gente chegue aqui, porque acontece várias coisas para que a gente não chegue. Mas é importante a gente sempre definir, não, hoje é um dia de estudo, hoje é um dia que eu tenho que estar na casa espírita para pensar. Não é apenas um ritual, não é apenas para cumprir um momento na casa espírita, um momento semanal, não. É o momento que a gente vai pensar, refletir, porque a proposta da casa espírita, a função da casa espírita é fazer com que a gente pense, que a gente reflita. Não é tornar ninguém espírita, mas é fazer com que a gente pense. E a doutrina espírita, nos seus pilares da filosofia, da religião e da ciência, a questão filosófica é justamente esta, né? Filosoficamente, a gente ir refletindo e pensando nos temas da doutrina espírita. E o tema de hoje, Sede Perfeitos, é muito interessante, né? Isso é uma certeira, né? Olha, seja perfeito. E qual é a coisa que a gente mais faz, mais fala? A gente sempre fala assim, eu não sou perfeito. Ah, quem sou eu? Né? Quando a gente fala, poxa, vou melhorar. Ah, não, quem sou eu? Vou precisar ainda de muitas reencarnações para melhorar. O reencarnacionista fala isso. Vou precisar de muitas reencarnações para melhorar. Quem não é reencarnacionista fala o quê? Eu não tenho mais jeito. Fulano? Ih, fulano não tem mais jeito. Então, acabou o jeito do fulano. Veja se faz sentido. A gente ter apenas uma única vida. Deus seria muito cruel se cada pessoa tivesse apenas uma única vida. E nessa única vida, ter uma vida tão sofrida, com tantas provas e expiações, e que depois, quando morresse, o que ia acontecer com ele? Nada. Quando a gente estuda o céu e o inferno, quando a gente estuda a doutrina espírita, nós vamos ver, fazer uma análise das religiões, que muitas pregam que quando se morre, volta-se para um todo, né? E a individualidade do ser? E o que você viveu? E as suas experiências emocionais? E os seus amores? E os seus ódios? As suas emoções? Como é que fica? Tudo que você sentiu individualmente vai se misturar com o todo? Faz sentido? Não faz sentido nem para a gente raciocinar aqui na matéria. Quando se tem vários filhos, a gente percebe nitidamente que um é bem diferente do outro. Às vezes tem a mesma educação, as mesmas orientações, mas eles são tão diferentes um do outro. Aí alguns acham que não, você quando morre, você vai passar eternamente lá. Lá aonde? Né? Faz sentido? Então, a gente tem que ir sempre raciocinando para ver se faz sentido.
Faz sentido as nossas simpatias com alguém? Às vezes a gente olha para uma pessoa, automaticamente a gente sente uma simpatia. Às vezes a gente olha para uma pessoa, automaticamente há uma antipatia. Inclusive com filhos, com pais, com família, que muitas das vezes a gente até não consegue expressar isso, porque politicamente correto se falar sempre que não, eu amo meus filhos igualmente. E a gente sabe que não funciona assim. São sentimentos diferentes, são ligações diferentes. Por quê? São espíritos diferentes com bagagens do passado completamente diferentes. Mas aí vem Jesus e fala algumas coisas para a gente. Como, por exemplo, ele fala o quê? O que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Isso foi uma das falas de Jesus que está em vários momentos, em vários evangelistas falando sobre isso. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou, brilha a vossa luz? Por que Jesus falou, olha, quando perguntaram para ele, mas qual é o maior mandamento? O maior de todos. Ele fala a proposta triangular. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí a gente começa a perceber que quando Jesus vem incentivando cada um de nós à evolução, ao crescimento individual, a gente percebe que nós não dependemos de nada para evoluir. Nem de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma circunstância. É uma situação individual. Por quê? Porque nós somos espíritos individuais. Nós somos únicos, com experiências únicas, mas com um único objetivo: a perfeição. Por mais que estejamos sofrendo, por mais que a gente conheça pessoas cruéis, mesmo aquela pessoa cruel, um dia ela será perfeita. Um dia ela fará exatamente o que Jesus fez e muito mais. Quando é que vai ser esse dia? Quando ela quiser. É a vontade. Porque quando Kardec pergunta para os espíritos o que é preciso para evoluir nesta vida, eles falam que conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec ainda pergunta, essas duas perguntas são as perguntas que eu mais gosto que o Kardec fez. E quando Kardec pergunta, mas a pessoa pode, por esforço próprio, vencer suas más tendências e evoluir nesta vida? E os espíritos dizem que sim, e com esforço muito insignificante. O que falta é a vontade. Então, diante do que Jesus falou, diante do que os espíritos falaram, o que está escrito nesse capítulo, que é todo baseado no Evangelho de Mateus, e que está sempre falando que só depende da nossa vontade, então, nós temos que parar e fazer uma reflexão. Cada um responda mentalmente. Qual é o tamanho da sua vontade de evoluir? Qual é o tamanho da sua vontade de ser um espírito perfeito? Qual é o tamanho da sua vontade de ser como Jesus? Esse você que eu estou perguntando, eu também me incluo. Eu uso você só para ficar firme a nossa resposta. Porque quando a gente começa a falar, porque nós, aí parece que fica meio diluído as coisas. Mas você, o que você pensa sobre a sua vida? O que você pensa sobre o seu progresso espiritual? O que você pensa sobre esta frase, essa afirmação? Seja perfeito. O que isso te diz? Você confia? Você acredita? Porque em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48, está assim, palavras de Jesus.
amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Vamos fazer o seguinte, pense aí, pense no inimigo. Quem é seu inimigo? Quem você considera seu inimigo? Quem você percebe que odeia você? Quem aqui já foi caluniado? Pense no caluniador. Então vamos lá. Amai aos vossos inimigos. Reflita. Você tem condições de amar esse inimigo que você está na sua mente? A gente pode até falar assim, olha, eu não tenho condições de amar ainda. Então, entrega para Jesus. Eu tinha uma amiga que ela tinha um problema muito sério com a mãe dela. Ela considerava a mãe dela, assim, inimiga número 1. Era uma coisa assim, era uma coisa terrível, mas terrível mesmo. As duas eram realmente uma coisa terrível. E aí essa minha amiga, um dia eu conversando com ela, a gente estava falando sobre isto, ela leu o livro Plenitude, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, e por volta do capítulo 9, mais ou menos, a Joana de Ângeles vem falando autocura, né? E vem explicando ali como esses sentimentos de raiva, de ódio, se achar impossibilitado de perdoar, como esses sentimentos adoecem. Aí bate com a informação do Emmanuel, o Espírito Emmanuel, dizendo que há muito mais doenças causadas pelos pensamentos do que por vírus e bactéria. Aí vem a ciência com tantas experiências mostrando que como a mágoa, como a raiva, o desejo de vingança adoece as células. Então, diante de tudo isso, Jesus propõe a cura. Porque quando ele fala, amai aos vossos inimigos, ele está propondo para cada um de nós a cura espiritual, a libertação. Porque, veja, quando a gente não gosta de uma pessoa, essa pessoa não sai da nossa cabeça. Quer ver hoje? Da hora que nós acordamos até agora, quantas pessoas passaram pela sua mente? Quantas pessoas você conversou mentalmente? Quem veio de ônibus, quem veio dirigindo, quem veio a pé, na hora do banho, na hora que está andando na rua. A gente não começa aqueles diálogos mentais com alguém? Com quem você conversou hoje? Se a gente prestar atenção, a gente conversa mais com as pessoas que a gente não gosta do que com as pessoas que a gente gosta. Só que nós temos que saber que cada conversa mental com alguém que a gente não gosta, nós estamos adoecendo as nossas células. E essas doenças, adoecendo a nossa célula, muitas das vezes, essa doença não está no nosso planejamento reencarnatório. É fruto apenas do massacre mental, da energia mental que nós saturamos a nossa célula. E vem Jesus, quando vem falar para a gente amar esse inimigo, é porque quando a gente ama, só que é um amor, porque como nós ainda não conseguimos entender o amor, porque o amor para nós, às vezes, muitas vezes, ainda é a posse. Eu amo, então tem que estar na minha mão, do meu jeito. Muitas das vezes a gente só ama se lê a minha cartilha. Esse amor que Jesus está falando aqui é o amor genuíno, é o amor da compreensão. Da mesma forma que Jesus, naquele momento da crucificação, as pessoas crucificando ele olha, o que ele fala? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E não sabem mesmo. Quem calunia não sabe, é ignorante.
Não sabe. No dia que cair a ficha, pode ser nessa reencarnação, pode ser daqui a tantas, pode ser no mundo espiritual, vai morrer de vergonha, vai morrer de novo de vergonha. Como nós. Porque às vezes nós ficamos irados quando sofremos uma calúnia. E quantas as vezes nós já caluniamos? Quantas vezes nós repassamos informação sem checar? Agora, então, o tal do fake news é uma coisa assim, é a doença do momento. É uma compulsão por passar informação. Esta é a doença que está aqui no nosso dia a dia, pelas mídias, né? Ninguém quer saber se é verdade ou não, mas o importante é passar as informações. Isto é calúnia. Seja pequenininha, seja grande, é calúnia. Então, quando a gente entra no processo de autoconhecimento, é para também a gente saber que nós somos inimigos, nós causamos mal também às pessoas, nós também caluniamos as pessoas. E aí, quando Jesus traz esse remédio, amai os vossos inimigos, é compreender, saber sobre eles. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Você consegue se imaginar fazendo bem a alguém que você sabe que te odeia? Então, como a doutrina espírita é ciência também, e ciência é experiência, então experimente. Experimente. Faça o bem para alguém que você odeia, não cobre que ela vá te reconhecer. Mas faça o bem e depois se analise. E veja como é que você ficou. Como é que ficaram as suas células? Porque quando a gente se estressa, quando a gente bate boca, quando a gente tem uma briga, a gente pode até sair vitorioso de uma briga, de um estresse. Mas quando a gente bate a porta e sai, muitas vezes até o corpo treme. A gente sente. Acontece isso com vocês ou é só comigo que acontece? Né? Você sente fisicamente. Você pode até estar ganhando o bate-boca, mas você sente a célula baquear. Você sente, dá taquicardia. E às vezes você chega, mesmo você tendo vencido a briga, mesmo você estando certo, às vezes você não consegue dormir, porque aquelas ondulações, aquelas vibrações de energia, deixa teu corpo numa agitação que você não consegue relaxar. Então, faz uma experiência. Procura compreender um inimigo. Simplesmente tipo, pai, eles não sabem o que fazem. Agora, que bom que não sou eu que estou naquele lugar. Que bom que não sou eu, desta vez, que estou caluniando. Né? Então, faz a experiência. Ora por uma pessoa que você tem certeza que não gosta de você. Ora. Aí essa minha amiga, ela lendo Joana de Ângeles, ela começou a fazer um trabalho, uma visualização. Tem até um CD do Divaldo chamado Visualizações Terapêuticas. Eu adoro esse CD, porque ele vai falando, né, e vai fazendo, ajudando com que a gente faça as nossas reflexões. Então, essa minha amiga, ela falou que ela tinha tanta raiva da mãe dela, era um relacionamento tão doente, que ela não conseguia nem pensar ela abraçando a mãe. Ela falou que não conseguia nem chegar próximo. E aí ela começou a fazer um trabalho mental e entregando a mãe dela para Jesus. Jesus abraçando. Ela fazia essa visualização em cima daquela frase de Jesus, de braços abertos, falando, vinde a mim, vinde todos que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, ela imaginava sempre Jesus de braços abertos e
a mãe dela caminhando para Jesus e Jesus abraçando. Ela falou que ela fazia isso diariamente. E ela disse que automaticamente ela começou a conduzir a mãe dela até Jesus, mentalmente. Até que um dia ela falou que inesperadamente, na visualização dela, Jesus de braços abertos, ela caminhando para a mãe, ela caminhando a mãe dela, ela um pouco atrás, ela, na visualização, na hora que Jesus abraça, ela abraçou também. E ela falou que naquele momento ela teve exatamente essa experiência de fazer o bem àquele que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E ela disse que a sensação de liberdade dela, ela falou, Berea, foi como se tivesse aberto umas algemas. Eu me senti leve e eu vi quanto tempo da minha vida, isso ela já estava com quase 60 anos, quanto tempo da minha vida eu carreguei pedras, eu carreguei uma algema, eu carreguei tanto ódio dentro de mim. Então, essa proposta de Jesus, de sede perfeitos, isto é bom para nós. Compreender quem nos odeiam é bom mesmo para nós. Quem se liberta somos nós. Entender o processo de perdão é bom mesmo para quem perdoa. Porque quando a gente perdoa, a sensação é de tirar as algemas. Porque quando a gente não perdoa, é como se uma algema estivesse na nossa mão e na mão do outro. Porque o outro está sempre na mente, está sempre rondando a nossa mente. E a gente só consegue se libertar através do sentimento. Pode fazer terapia, pode fazer o que quiser, mas a gente só consegue se libertar se nós aprendermos esse sentimento. E neste capítulo vem falando sobre o que é o homem de bem, o que é estar nesse caminho da perfeição. Esse texto é interessante, mas esse texto ele dá 18 dicas. 18 dicas para ser perfeito. 18 dicas para ser feliz. Então, a gente tem que se questionar. Você quer ser feliz? Você quer ser leve? Você quer ser pleno? Você quer desencarnar numa boa? Você quer viver com tranquilidade? Tem 18 dicas aqui. E é tão interessante que cada dica que está aqui só depende mesmo de você. Você não precisa ser rico, estar em algum lugar, ter saúde. Você não depende do seu chefe, da sua sogra, do seu filho, da sua mãe. Você não depende de nada. Você não depende de ninguém. É só você querer. Se lembra da história de Saulo de Tarso? Né? O livro Paulo e Estevão é um livro que todos nós temos que ler. Para a gente entender quem foi Saulo de Tarso. Porque sem ler o livro, a gente fica com a falsa ideia da teoria da graça. Que Saulo tem a visão de Jesus e se transforma. Porque ele viu Jesus. A teoria da graça vem daí. Aceita Jesus, que tudo se resolve. Não. Jesus foi apenas o despertar. Jesus apenas falou. Né? Senão haveria muita injustiça. Tanto que no prefácio do livro, Paulo e Estevão, o próprio Emmanuel fala, Saulo de Tarso, ele decidiu ser Paulo de Tarso. Ele não nasceu para ser Paulo, mas ele teve a oportunidade de se transformar através do autoconhecimento, através da vontade, ele foi se transformando. E foi dureza, mas ele conseguiu. Tanto que ele escreveu o quê?
o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero, este eu ainda faço. Mostrando como foi trabalhoso, mas não foi impossível. Né? E nós, espíritas, muitas das vezes, erradamente, nós falamos assim, nessa vida eu não vou conseguir mesmo não, vou deixar para a próxima. Falar isto é ser ignorante. Falar isto é dar um tiro no pé e não conseguir andar. Ora, se eu já sei tudo nesta reencarnação, eu vou deixar para uma próxima? Quando você está com fome, né? Você está com muita fome, ou então, imagina aqui, todo mundo aqui está com fome. Aí eu vou falar, gente, olha, estou trazendo aqui uma sopa deliciosa. Aí alguém vai dizer, não, vou deixar para comer só amanhã. Não vou comer hoje, não. Alguém vai falar isso? Você está com dor de cabeça, todo mundo com dor de cabeça. Olha, trouxe analgésico. Aí você vai falar o quê? Não, amanhã eu tomo. Daqui a uns 2 dias, 3 dias eu tomo. Não vou tomar agora, não. Você vai pensar isso? Não. Você vai querer o quê? Se alimentar. Você vai querer o quê? Aliviar a sua dor. Por que que a gente, sabendo o caminho para nos tornarmos felizes, leves, tranquilos, por que que a gente fala, vou deixar para a próxima vida? Por quê? Por que que nós sabotamos a nossa felicidade? E depois vai dizer que é infeliz por causa do outro. Por causa do marido, da mulher, do filho, da sogra, do chefe, porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro, por causa da saúde. Não. Nós somos espíritos imortais. Nós reencarnamos com um único objetivo. Só existe um objetivo para a nossa reencarnação. Sermos felizes. Evoluirmos. Nós reencarnamos para isso. Agora, as nossas provas, as nossas expiações, são os mecanismos que a lei divina nos dá para que a gente pare, se conheça e decida o caminho a seguir. Foi isso que Saulo de Tarso fez. Saulo, ele era um homem completamente fanático. Né? A ideia de perseguir os cristãos veio dele. Ele apedrejou o Estevão só porque o Estevão pensava diferente dele. Ele perseguiu os cristãos porque ele achava que Jesus ele não concordava com as ideias de Jesus. Mas no momento que ele caiu em si, ele falou, não, eu estou errado, eu vou mudar. E aí é quando ele vai para o deserto, é quando ele vai se conhecer, quando ele abre mão das vaidades dele e ele fala, eu vou ser diferente. Ele toma uma atitude. E aí ele se torna um homem de bem. Então, nesse texto, o homem de bem, que está no capítulo 17, o item 3, olha só, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, justiça é uma coisa que todos nós queremos. Agora, nós sabemos o que é justiça? Você sabe o que é justiça? Porque muitas das vezes justiça é apenas o que me convém. Se é conveniente para mim, é justo. Se falarem assim, olha, os espíritas do Rio de Janeiro, todos os espíritas do Rio de Janeiro receberam uma cartinha, né, que os espíritas vão ganhar um prêmio de 10 mil reais. Mas só o pessoal que frequenta o GEB é que vai ganhar 10 mil reais. Muito justo, né? Imagina, numa quinta-feira, a gente está aqui, chovendo, está todo mundo aqui, muito justo. Ok, todo mundo concorda, né? Já pensou ganhar 10 mil reais por frequentar aqui a casa do professor Eurípides? Né? Aí vem um comunicado, e não, o comunicado saiu errado.
todos os espíritos vão ganhar 10 mil reais, menos o pessoal que frequenta Eurípides. Mas é uma injustiça muito grande. Por que que o outro ganha e a gente não ganha? Só que a primeira notícia que nós íamos ganhar e os outros não, passou pela cabeça de alguém, poxa, mas isso é muita injustiça. E o pessoal do Meia não vai ganhar, não? E o pessoal de Copacabana? E o pessoal da Baixada? Por que só nós vamos ganhar? E os outros não vão ganhar? Passou isso pela nossa cabeça? Não. Por quê? Porque como era conveniente, é justo. Então, sempre quando a gente clamar por justiça, a gente tem que saber o que é justiça para nós. Se é apenas uma conveniência ou se justiça é justiça mesmo. Porque tem aquela famosa frase, né? Para os amigos, tudo. Né? Para os inimigos, a lei. Então, a gente dá sempre um jeitinho quando é alguma coisa para a gente, para os nossos familiares. Justiça de amor e de caridade. Quer ver a caridade? Olha que coisa interessante. Tem um livro que eu sempre recomendo, que eu adoro, é imperdível. Não é um livro espírita. Se chama Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. É muito interessante porque o Viktor Frankl, ele era psiquiatra e ele vivenciou o campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele fez um estudo, né, sobre o bem. Né? Ele conseguiu enxergar soldados nazistas dignos e indignos. Como também ele viu no campo de concentração os judeus em sofrimento, alguns dignos e outras pessoas indignas. Né? Então, ele vai fazendo, ele desenvolve um trabalho emocional muito interessante. Né? E aí, ele fala que o bem é dividido em 4 categorias. Isso por quê? Para a gente entender a caridade. Porque, às vezes, a gente que trabalha, né, em trabalho social, eu administro um abrigo e a gente vive de doação. Né? E aqui também, tudo vive de doação. Então, a gente está sempre o quê? Pedindo tanto recursos para manter a obra, como também mão de obra. E, às vezes, a pessoa fala assim, eu não posso ajudar, porque eu já faço muita caridade. Então, às vezes eu falo, mas me fala, como é que você faz caridade? Olha, eu ajudo muito a uma empregada doméstica que trabalha na minha casa, ao meu porteiro, ao meu funcionário, a uma tia que eu tenho, a um primo. Ok, olha, continua fazendo. Não deixa de ajudar, continua ajudando, mas isto não é caridade. Isto é um investimento. Porque quando você ajuda essas pessoas, você está trazendo para você uma fidelidade. Você está trazendo que aquela pessoa está ali te devendo alguma coisa, mas continua fazendo. Não deixa de fazer, porque você está ajudando alguém. Mas caridade não é. E aí o Viktor Frankl, ele explica muito bem isso. Porque ele fala que o bem é dividido em 4 categorias. O bem individual, o grupal ou familiar, o religioso e o filosófico. Ele diz que o bem individual, ele fez toda essa análise dentro do campo de concentração. Que o bem individual é quando você pratica o bem, pratica a caridade, e você tem um retorno em cima daquilo. Você faz, mas você tem um retorno. Por exemplo, eu tenho vários funcionários, então eu ajudo a todos eles. Ok, seja um bom patrão, ajude, mas não é caridade. Porque na hora que eu estou fazendo isso, eu estou gerando um conforto para mim, porque eu vou exigir uma fidelidade daquele funcionário. E eu sabendo que o funcionário está tranquilo, eu também fico tranquilo. Eu sabendo que meu irmão, minha tia, minha avó está bem, eu também fico bem. Então, você tem um retorno daquilo. O bem grupal ou familiar é quando a gente ajuda apenas a quem a gente conhece. Seja o grupo da família, seja
a casa espírita que frequenta, seja só as pessoas do trabalho. Por quê? De alguma forma, em algum momento, você também tem aquele retorno, né, daquele grupo. O bem religioso são as pessoas que fazem o bem porque Deus quer. Mas ela vai dar uma carteirada em Deus quando acontecer alguma coisa na vida dela. Que são aquelas pessoas que brigam com Deus. Como? Eu dou cesta básica, eu trabalho no social, eu trabalho na casa espírita, e como que meu filho adoece? Como que acontece isso comigo? Como que a minha mãezinha querida morreu? E ela entra num confronto com Deus muito grande, porque é uma barganha. E, por fim, ele fala do bem filosófico, que é a caridade que Jesus fala, que é a caridade que os espíritos nos ensinam, que é fazer o bem pelo bem, que a mão direita não saiba o que faz a esquerda, amar o inimigo, fazer pelo próximo aquilo que gostaria que fosse feito com você. E aí, no momento que Jesus está explicando isso, ainda vem um doutor da lei e pergunta para ele, mas quem é o meu próximo? E ele narra a parábola do bom samaritano. E essa parábola do bom samaritano é muito interessante, porque Jesus qualifica quase tudo na parábola. Só duas coisas que ele não qualifica, não especifica na parábola. Aí Jesus vai contar a parábola, que é uma historinha, para ensinar quem é o próximo. Aí ele diz que um camarada saiu de Jerusalém para Jericó. Então Jesus já qualificou que ele saiu de Jerusalém, que é uma cidade que representava a religião, e foi para Jericó, que era uma cidade que representava o comércio. Então já é um camarada que estava saindo do transcendente para a materialidade. No meio do caminho, se encontrou com alguns ladrões. Jesus já qualifica aí, porque ladrão todo mundo sabe quem é, né? Que bateu nele, roubou ele e deixou ele nu, caído no chão. Passa um sacerdote, que Jesus qualifica, que era o homem da religião, era o homem da religiosidade, que sabia sobre tudo. Naquela época, o sacerdote era o homem que sabia sobre as leis de Deus, mas olhou para o homem, nu, caído no chão, como estava com pressa, passou e foi embora. Veio um levita, que era um homem do conhecimento, passou, viu o homem nu, caído no chão e foi embora. Nisso vinha um samaritano, que é um camarada que nasceu na Samaria, né? E é interessante porque Jesus usou o samaritano, que é quem nasce na Samaria, justamente porque era uma cidade que era mal vista. Então vem o camarada num cavalo, quando ele olha o homem nu no chão, ele desce, cuida das suas feridas, leva até uma hospedaria e ainda fala para o hospedeiro, olha, vou deixar já pago por uma semana, eu vou viajar e na volta, se gastou mais alguma coisa, eu completo e você cuida dele. E foi embora. E Jesus perguntou, dessa historinha que eu contei, quem foi o próximo que cuidou do caído? E aí, o bom samaritano. Jesus qualificou quase tudo, menos duas coisas. Primeiro, quando Jesus começa a parábola, ele fala, naquele dia, um homem saiu de Jerusalém para Jericó. Ele já fala o quê? Naquele dia. Por quê? Porque o sábado era um dia santo que ninguém poderia trabalhar, ninguém poderia fazer nada. Jesus bota assim, olha, naquele dia, pode até ter sido no sábado. Então, não importa qual é o dia. O importante é que a gente tenha atitude de caridade. Porque senão, até nós espíritas, só fazemos caridade no dia que está o centro espírita destinado a fazer a obra social naquele dia. Então, a gente vem pela rua se zangando com todo mundo. Chega no centro espírita,
vai fazer caridade naquela hora porque é o dia de se fazer caridade. Então Jesus aqui já ensina que caridade não tem dia, não tem hora. E a outra coisa que Jesus não qualifica é o homem nu. Porque um homem nu, caído no chão, ninguém sabe se ele é rico, se ele é pobre, se ele é doente, se ele era um ladrão, se ele era um cafajeste, se ele era um homem de bem. Porque com a roupa a gente pode até identificar alguém. Aliás, em vários momentos já tiveram várias pesquisas no mundo inteiro de botar uma pessoa maltrapilha, caída no chão, e depois botar esta mesma pessoa bem vestida, caindo no chão, e que todo mundo para a pessoa bem vestida. Outro dia mesmo, lá no Baixo Leblon, onde tem aqueles bares, colocaram uma menina, né, toda suja, andando nas calçadas dos bares. Foi enxotada, ninguém deu a mínima para ela. Aí pegaram a menina, uma atriz, pegaram ela, aí arrumaram e colocaram ela como se ela estivesse andando ali perdida. Todo mundo parou para perguntar, você está perdida? Mas qual é seu nome? A mesma menina que 1 hora antes estava como se estivesse mendigando ali. Mostrando que, para a gente fazer caridade, para a gente se preocupar com o outro, a gente faz uma vistoria. E quando Jesus conta essa parábola, ele fala que o homem está nu. Ou seja, ele não dá nenhuma dica de quem seja. Por quê? Porque a vítima precisa de ajuda. O caído precisa de ajuda. E ninguém sabe a origem dele. Então, o primeiro, o que caracteriza, né, o impulso de ser o homem de bem é a prática da lei de justiça, de amor e de caridade. Aí ele vem destrinchando. Tem fé em Deus. Então, qual é a sua fé em Deus? Qual é a sua relação com Deus? O que você pensa sobre Deus? Né? O que é Deus para você? Quantas vezes você para pensar sobre Deus? Porque no livro Plenitude, da Joana de Ângeles, ela diz que nós temos horário para tudo. Nós temos horário de assistir a novela, de assistir o jornal na televisão, de assistir o futebol, tem o horário da manicure, de levar a criança para o balé, de pegar na natação, do cafezinho. Nós temos horário para tudo. Mas nós não temos horário para conversar com Deus. E ela fala que conversar com Deus, isto é terapêutico. Isto, inclusive, é o primeiro passo de autocura. Conversar com Deus. Então, faz uma experiência. Determina um horário para você conversar com Deus. Ah, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, você que não sabe. Então, nós precisamos conectar a nossa mente com Deus, né? Tranquilizar a nossa mente. Esses CDs que eu falei, visualização terapêutica do Divaldo, nossa, facilita muito para a gente acalmar a mente, elevar o nosso padrão mental. Façam isso, façam essa experiência. E depois analise o bem-estar que você vai sentir. Né? Quantas vezes, ao invés de ficar pensando bobagens, quantas vezes ficamos com essas conversas mentais com pessoas desagradáveis, conversas mentais que não levam a gente para lugar nenhum. Elas nem se realizam, né? E nem saem da mente. Elas servem apenas para adoecer. Porque a gente vai conversando mentalmente, se vicia em conversar mentalmente, não concretiza, adoece. Entra em depressão, fica doente porque as células não aguentam essa carga. Então, nós temos que
estreitar esse nosso relacionamento com Deus. Tem fé no futuro. Nós somos reencarnacionistas. Mas como você é reencarnacionista? Se você tivesse que explicar a reencarnação, o que você explicaria? Como você explica? Porque muitas das vezes nós somos reencarnacionistas daqui para trás. Ah, eu sou reencarnacionista, tenho problemas com a minha filha, então eu acho que no passado eu roubei ela ou ela me matou e agora a gente está vivendo aqui. Ser reencarnacionista é muito mais do que isso. Ser reencarnacionista é ter fé nesse futuro das próximas reencarnações. O que nós estamos fazendo agora, nesta reencarnação, para colhermos na próxima? Se esta vida, se esta reencarnação, eu estou vivendo as consequências do meu livre-arbítrio da reencarnação do passado, não é inteligente a gente pensar, caramba, já ter uma ideia de como vai ser a próxima? Porque a próxima reencarnação, ela está intimamente atrelada ao que eu fizer desta. Como eu vou conduzir esta? Como eu estou me relacionando com esta? Ah, olha, eu queria tanto ter uma família harmoniosa na próxima encarnação. Então, o que você está fazendo nesta vida para você conquistar o direito de ter uma família em harmonia na próxima? Quer ter uma família em harmonia? Então, gere harmonia. Porque nós vamos estar inseridos em tudo que a gente gerar. Tudo. Quer estar bem? Então, como ele fala aqui, né? Percebam as pessoas que você não gosta. Percebam as pessoas que te caluniam. E faça o caminho inverso. Porque a próxima reencarnação vai estar intimamente ligada com esta. Ele fala que o homem de bem sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. Ora, se esta nossa reencarnação ela é fruto do passado, então o que está me acontecendo agora tem a ver comigo. Então, eu quero aprender, porque quando a gente aprende, a prova acaba. É como a escola, né? Quando a criança vai na escola e ela chega na prova e ela é reprovada, ela não passa, o que acontece? Ela repete. Ela repete. Então, se você começar a perceber que a mesma situação se repete várias vezes na sua vida, significa que você não aprendeu a conviver com aquilo. Porque na hora que a gente aprende, pronto, aprendeu. Então, pronto, deixa aquilo de lado e a próxima. E aí a gente vai, porque senão a gente fica sempre repetindo exatamente o mesmo padrão. Então, aceitar não é apenas cruzar os braços e deixa a vida me levar. Não. Aceitar é compreender o que está acontecendo. É não se revoltar. E entender, imagina, eu estou sempre passando por calúnia. Vira e mexe tem alguém me caluniando. Né? Primeiro, que bom que é calúnia, porque se fosse verdade eu estava mal parada. Né? Então, é uma calúnia? Se é uma calúnia, que bom que é uma calúnia. Que não é verdade. Agora, se eu estou sempre envolvida em calúnia, isso reflete muito que na minha vida passada eu devo ter caluniado muitas pessoas. E agora eu estou passando pelo sentimento de ser caluniado para entender o mal que eu fiz. Então, quando a gente tem essa percepção, isto é ser reencarnacionista, mas não que deixe a gente
depressivo, deprimido. Ai, meu Deus, eu vivo passando por calúnia. Ah, porque no passado eu caluniei. Meu Deus. Ora, a reflexão, ela tem que levar ao arrependimento. Depois do arrependimento, o primeiro passo é a ação. Então, se eu fui caluniadora no passado, que bom que nesta vida eu não sou mais. E aí a gente dá um passo para frente, com a consciência de estar melhorando. Então, o tempo inteiro nós temos que fazer essa autorreflexão sobre nós mesmos e caminhando, sabendo que tudo passa. Não tem dor que não passe. Não tem problema que não passe. Porque a vida passa. E quando ela passa, a tendência é sempre melhorar. Sempre melhorar. Por isso que nós precisamos ter fé no futuro. Nós precisamos estudar o Evangelho sobre resignação, sobre aceitação. Porque quando a gente vai lendo sobre isso, nós vamos nos fortalecendo para aceitar as nossas dores, as nossas provas, sempre com a consciência. Isso passa. E sempre com a certeza, eu serei perfeito. Eu nasci para vencer. O meu programa divino é a perfeição. Aqui na Terra, nesta reencarnação, eu estou na escola, onde tem os testes, onde tem as provas, onde tem os trabalhos em grupo. Mas o meu objetivo é passar de ano. Então, é ter fé no futuro, se enxergar esse espírito imortal e, a cada instante, ter o contato com Deus. Cada um de nós, através da prece, através do trabalho no bem, de uma forma consciente, fazendo isso como um investimento pessoal para estarmos próximos de Deus. Muita paz. Obrigada, Berenice. Foi muito ensinamento para a gente. E eu gostaria agora que a gente aproveitasse, como ela falou, para a gente envolver na nossa prece, que a gente vai fazer agora para encerrar essa primeira parte, os nossos amores, os nossos afetos, os nossos desafetos, todos os companheiros que trilham conosco a nossa jornada terrena. E pedir a esse Pai de amor e de bondade que nos mantenha focados nesses ensinamentos, nessa palestra que a Berenice nos trouxe, para colocarmos em prática essa reforma íntima, essas mudanças que a gente sabe necessário. Que a gente se ame mais, que a gente se perdoe mais e que a gente também perdoe o nosso próximo. Envolve-nos, Pai de amor, nas suas bênçãos. Fortalece o nosso propósito de bem viver, para bem cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. Deixa-nos a sua paz, que possamos sair daqui na companhia dos nossos mentores e levar essa paz para os nossos lares, para os nossos amores, para os nossos afetos e para os nossos desafetos. Que a paz de Jesus continue em nossos corações. Que assim seja. Nós, no início da palestra, perguntamos quem estava aqui pela primeira vez. E eu não sei se chegou mais alguém aqui também, que esteja aqui pela primeira vez. Tem mais alguém aqui que chegou? Porque só ela que levantou a mão. Você também? Segunda vez, seja bem-vinda. Qual é seu nome? Fabiana, seja muito bem-vinda. Você também. Qual é seu nome? Guilherme, seja muito bem-vindo. Nós temos um serviço aqui na casa, que a gente chama de acolhimento fraterno, onde a gente conversa sobre o motivo da sua vinda na nossa casa, sobre as atividades da casa e da nossa obra social. Então, se algum de vocês quiser conhecer os estudos da casa, conversar com a gente, agora a gente vai encerrar a reunião e tem uma pessoa que acompanha as
para o passe. É só falar com ela que vocês querem conversar com a gente. E ela vai encaminhar para a gente e vocês vão tomar passe na primeira leva, para depois, então, vocês serem encaminhados para conversar. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Sim, nós temos a nossa cantina, que hoje ela está cheia de quitutes muito bons. Nós temos sopa de abóbora, cachorro-quente. Já tomou? Pavê, pudim. Então, se vocês quiserem, no final do passe, a cantina está aberta e tudo é muito gostoso, que é feito com muito carinho. E agora nós vamos ter o passe. Na nossa prece final, a gente envolveu nossos amores, nossos afetos, e o passe é um momento nosso. Ele não é obrigatório, mas é muito bom para a gente se reequilibra, a gente sai daqui, então, muito bem. Mas não é obrigatório, fiquem muito à vontade. Tá? Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e voltem sempre. Um abraço também para os nossos amigos que estão nos assistindo pela TV Nova Luz e suas parceiras de transmissão. Que Jesus acompanhe a todos. Uma boa noite em paz.